Pessoal, hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo para bater um papo no quadro Eu e o Cangaço, um camarada que vem fazendo um trabalho extraordinário. Quem dera tivesse outros assim como ele, professor Pereira, que fazem um trabalho de resgate da memória literária. E graças ao Adriano, ao Pereira, a gente está conseguindo ter acesso, mais uma vez, a trabalhos extraordinários que até então a gente não tinha. Meu amigo Adriano, quem é o Adriano Carvalho? Bom, pessoal, para mim é uma honra estar aqui. Eu sou o professor Adriano Carvalho, né? Trabalho na educação aí há mais de 20 anos e sou muito ligado aos livros. Então, é uma honra estar nesse momento aqui gravando com a Derbal. Eu sempre me digo mais que eu sou um curioso, não sou um pesquisador, não sou um escritor, por fazer o que é melhor, que é divulgando através dos livros essa tão rica literatura que traz a nossa história. Minha primeira pergunta, que é até uma curiosidade minha, Adriano. Da onde é que veio essa sua ideia de reeditar livros? De onde é que saiu essa ideia? A princípio, a priori, como eu acabei de falar, eu sou professor, então, pelo fato de ser professor, a leitura ela é quase que obrigatória. Eu comecei, de um tempo para cá, acredito que uns 8 anos, a comercializar alguns livros. A maior felicidade é ver no outro a alegria de estar com aquela obra em mãos. Então, isso foi irradiante para mim e isso me atraiu de fazer esse tipo de trabalho. Mesmo eu lecionando, não tinha necessidade de vender, então comecei a vender livros. E, diante disso, eu vendia e vendo livros diversos, de diversas literaturas, não é só do cangaço. Eu, em 2016, 2017, mais ou menos, teve o Cariri Cangaço em Floresta. É tanto que teve o lançamento do livro do Cristiano, do Márcio Carmelita e de Cristiano lá em Floresta. Que movimento é esse? Um monte de gente aí de fora, bacana, vai haver o lançamento do livro dos meninos, enfim. Então, eu fiquei de ver se eu pegava um livro desse, do Cristiano, para poder revender de forma normal, como eu revendi os outros. Através de Denis, que participou, primo, foi que eu comecei a chegar no livros do cangaço. Só que antes, quando eu vim para o Cariri, aí, Aderbal, eu me apaixonei pela literatura do Ceará. Então, eu comecei a comprar livros sobre o Cariri e sobre o Ceará. E, ao comprar livros sobre o Ceará, aí eu me deparei com a literatura do cangaço, porque aqui onde eu estou, no Cariri, você sabe que tem Chico Chicote, tem Juazeiro do Norte, tem Prédio Santo, aqui em Jardim mesmo, são vários fenômenos, passagens históricas do cangaço, enfim. Tudo isso veio com um turbilhão para cima de mim, com informações, com mensagens. Eu disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a comprar e revender livros do cangaço. Então, foi aí que, através de Denis, eu cheguei ao professor Pereira. Eu, de um simples cliente, virei um grande amigo. E, através de Pereira, eu já vendi o livro. Eu disse, não, Pereira, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a revender também. Ao me deparar com esses clientes da literatura do cangaço, eu me deparei, Aderbal, com a grande dificuldade que existe de obras escassas na literatura do cangaço. E, diante disso, foi aí onde veio a ideia de se fazer reedição, juntamente com o amigo Ângelo Osmiro Barreiro. Eu criei um grupo de WhatsApp e eu comecei a convidar pessoas do meio. Convidei Ângelo, convidei Gustavo, lá de Maceió, Vanildo Silveira, Josué Santana, Denis, meu primo. Através desse grupo, eu fui ampliando o leque de amizade com os colecionadores e aí, através deles, eu cheguei às obras raras da literatura do cangaço. Então, foi aí onde veio a ideia de reeditar, porque eu disse, poxa, é um privilégio muito grande poucos terem e os outros não poderem desfrutar dessa literatura. Muitos desses livros que eu reeditei, vários historiadores já me relataram, já usaram como fonte de pesquisa. Inclusive, existem teses de mestrado, de estudantes que entram em contato comigo, e muitas vezes eu cedo livros raros para que eles possam concluir seus trabalhos. E eu vi como uma coisa divina para mim, como se fosse uma mensagem de Deus dizendo, faça isso. Quais são as maiores dificuldades que você encontra nesse trabalho? Eu, diante da necessidade de ver que essas obras
devem chegar mais longe, foi aí onde eu tive a ideia de reeditar obras raras do cangaço. Jamais pensando, Aderbal, em lucrar com isso, porque não tem lucro, só tem prejuízo, como você bem agora chegou. E é uma pergunta difícil não de responder, mas difícil de falar, porque dói. Dói não só em mim, mas dói quando eu escuto escritores dizer que está com o trabalho pronto, mas não tem condições de publicar. Ficam esperando por patrocínio que não existe, não existirá e nem vai chegar. Todas as obras que eu reeditei foi com esforço e custo próprio. Qual foi a ajuda que eu tive? Uma ajuda do professor Pereira, comprou alguns. Manuel Solares, aqui do Centro Solar de Juazeiro, compra um pouquinho. O amigo Clemilton, lá em Fortaleza, compra um pingo. Aí outro amigo que tem sebo, vai pingando. Nesse pinga-pinga, você consegue vender alguns livros, arcar com um certo capital. Quando eu reeditei, por exemplo, este livro aqui, que você já apresentou no seu canal, o Flagelo de Lampião, colocar ele aqui, e junto os Dramas Dolorosos do Nordeste. Este foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi logo 2 livros em um, porque ambos são do mesmo autor. A edição desse livro, eu tive a ajuda de Pereira, que comprou antecipadamente 100 livros, e de Manuel Solares, que comprou 50, e do amigo João Paulo aqui, que eu até coloco aqui, ó, apresento Adriano de Carvalho Duarte, João Paulo de Souza Costa. Em parceria com ele, ele pagou a metade e eu paguei a metade. Foi uma grande ajuda para poder eu conseguir reeditar essa obra. Porque você tem que movimentar um capital, Aderbal, que você não tem. Então você vai ter que tirar de onde? Do seu salário, do seu trabalho, do seu suor, porque ninguém vai chegar para investir ali. A dificuldade que se tem para reeditar uma obra, mais do que a edição em si, que é a parte de capa, diagramação, digitação, correção, apresentação, prefácio, tudo isso é trabalhoso, exige tempo, dedicação, ao qual, inclusive, eu agradeço muito ao Ângelo. Veja como é a história desse livro. O Ângelo Osmiro me cedeu o Flagelo de Lampião. O livro dele não é completo, faltava 2 páginas. Aí eu disse, e agora, Ângelo, o que é que a gente faz? Aí entrou o Josué Santana na história. Josué, o único no Brasil a ter este livro inteiro. Apenas uma pessoa no Brasil tem este livro original do ano de 1931. Então, ele cedeu o Flagelo de Lampião e os Dramas Dolorosos do Nordeste, eu tenho ele aqui ainda original, de 1930. Maravilha. Você contando esse relato aí, Adriano, para mim tem uma importância tão grande que você não imagina, basicamente pelo que você já falou um pouco aí, que as pessoas não sabem o que é o trabalho de fazer isso. Muita gente, depois que vê pronto, não dá o valor necessário, a não ser aqueles, claro, que conhecem isso daí, e outros ainda criticam. Geralmente quem critica é quem não faz nada para contribuir com nada. Então vocês são louváveis em relação a isso. O Ângelo nem se fala, eu cito o Ângelo aqui quase diariamente com as pessoas que entram em contato comigo, por conta da biblioteca dele. E isso é uma coisa, amigo, que quem vai bater palmas para vocês, sabe quem é? O futuro. Porque vocês não deixaram, como dizia o Paulo Gastão, vocês não deixaram a peteca cair. E isso não tem dinheiro no mundo que pague isso aí. Eu tenho muito que agradecer aos amigos, como eu citei aqui os nomes, mas eles sabem também que, no fim, isso foi um ato de coragem da minha parte, porque eu enfrentei isso sozinho. Quando eu digo sozinho, é o capital. O risco, todo ele, a minha cabeça ficou à degola. Ninguém colocou o capital para custear isso, que não é barato. Então, quando você pega um livro desse, aqui a foto que você colocou lá no canal, um livro desse, que já foi vendido a um valor de mais de R$1.000, e comprou este livro de 1930 por R$1.000 na época, onde ele passou mais de 20 anos buscando por essa obra. E aí, eu ficar com isso aqui, para eu me gabar e dizer que tem um livro, isso não é de mim, porque dessa vida eu não levo nada. A minha ideia é colocar isso para frente, Aderbal. E o Ângelo, o Josué, eles abraçaram a minha ideia. Eles não têm esse pensamento de ficar com isso como troféu, não, porque muitas vezes tem gente que nos critica por ser
colecionadores ou bibliófilos, mas isso é uma coisa particular minha, do Ângelo, do Josué, do Denis, que amam colecionar. O meu pensamento em reeditar obras raras, primeiramente foi isso, foi propagar esse conhecimento que hoje está aí, ó, nas mãos de qualquer um. Você pode adquirir um livro desse, em média, de torno de R$50. Você conhece esse livro, ele é todo bem trabalhado. Todos os meus livros, Aderbal, são no papel crochê. Eu estou na 8ª obra a ser publicada. Quais são essas 8 obras aí? O Trajeto de Lampião, Os Dramas Dolorosos do Nordeste, Sertanejos e Cangaceiros, do Abelardo Parreira, que o prefácio é do Valdir Nogueira, primo. E o Valdir foi pesquisar quem é o verdadeiro autor, porque Abelardo é um pseudônimo. E aí ele descobriu, na realidade, é o Monsenhor João Albuíno Pequeno. Então, veja, o trabalho de reedição trouxe algo novo. Descobriu quem era o autor, onde ele morava, o que ele fez, enfim. O Ceará, o lado cômico, que é de João Brígido. Esta obra, Aderbal, é de 1890. Nunca tinha sido reeditado. Passar 132 anos para ser reeditado. Veja o quanto pode estar o incentivo à nossa cultura. O prefácio desse livro aqui, a apresentação do Dr. Leandro Cardoso e o prefácio da Maria Socorro Cardoso Xavier. Aí vem O Sertão, a Política e os Cangaceiros. É o primeiro livro a falar da hecatombe de Garanhuns. Ele saiu em 1921, 101 anos depois. Eu fui a Garanhuns, quero aproveitar e mandar um abraço a Júnior Almeida, que me recebeu muito bem lá. O lançamento desta obra na Academia Garanhuense de Letras, ao qual o Igor Cardoso, que eu mando um forte abraço, membro da academia, fez o prefácio, localizou os personagens, porque o autor, G. Pinto, usava um pseudônimo. E aí eu descobri que o autor é Gerson Pinto da Silva Souto. Este livro não está em domínio público e eu busquei os 2 filhos dele, aqui, ó, a capa de 1921, e o filho dele mandou uma foto do pai dele e fez uma pequena biografia do autor. Tá aqui o Gerson. Ainda vem com esses acréscimos, né? Já é o segundo que você fala aí de interessante. Um crime político. Crime político, esse livro é de grande importância, principalmente para você aí de Fortaleza. Esse é o Joaquim Brasil de Holanda Cavalcante, que sai daí de Fortaleza até chegar para a sedição de Juazeiro, em 1914. E o Joaquim Brasil de Holanda Cavalcante, que era tipo um farmacêutico, ele vai narrar os episódios aqui em primeira pessoa. Por que ele fala em crime político? Porque aqui, na morte de José da Penha, eu coloco aqui, ó, o busto, que fala aí, busto em homenagem a José da Penha, Fortaleza, Ceará. Ele diz um crime político, porque quando ele desce em Iguatu, ele é assassinado ao descer lá, né? Então, este livro traz um enredo fantástico, várias fotos, como, por exemplo, Coronel Domingos Leite Furtado. Não tem ele na primeira edição, eu coloquei na segunda. Sem alterar, obviamente, o texto por causa da questão do direito moral do autor. 6, aí vem a antologia. Essa saiu agora, que não é uma reedição, é o meu primeiro trabalho de publicação. Mando também um abraço para o Ângelo Osmiro, que deu a ideia. E está aqui esta coletânea com mais de 20 autores. Este é o único que eu não vou ter prejuízo em relação aos demais, aos outros. Os outros, até hoje eu luto para tirar os custos da verdade. Eu digo, quando alguém nos compra um livro, está ajudando o que esse livro se perpetue, essas reedições, e eu possa fazer outros, como agora, por exemplo, eu estou com o livro O Banditismo e Associações para Delinquir, de Crisólito Chaves de Guzmão, de 1914. Está aqui, ó. Este livro, Aderbal, é o primeiro livro a falar de Antônio Silvino. Então, eu estou com ele no freio, ele já está catalogado, diagramado. Este livro, que tem várias fotos e figuras. Veja, em 1914, quase 110 anos depois, um livro que fala de Jesuíno Brilhante, de Lucas da Feira, de Antônio Gautier, Antônio Dó, Antônio Silvino,
Um livro que traz também o banditismo na Europa, que ele faz uma análise, uma analogia com a máfia, mafiosos chineses, japoneses. Então, ele faz uma relação da criminalidade no mundo inteiro, uma análise, que é uma tese, esse trabalho aqui, e traz a problemática para o Brasil, onde ele faz também um estudo jurídico, e um estudo também, como ele diz, um estudo psicopatológico e jurídico. Então, ele vai aí abordar a questão do meio, a influência da antropologia, do meio físico, do meio social. Então, uma obra espetacular e que poucos, Aderbal, a conhecem. É tanto que eu coloco no meu artigo, que é o último artigo da coletânea, uma fala sobre o Crisólogo Chaves de Guzmão, que foi um jurista, ele aí, para chegar onde ele está hoje aqui, por exemplo, um livro desse, é uma história. Só a própria criação do livro, Aderbal, é uma história. Aquele livro anterior que você mostrou, Fatos Cômicos, do Ceará já era cômico desde aquela época. Isso chamou a atenção isso aí. O Ceará, ao lado cômico. O João Brígido, ele faz os leitores, na sua narrativa, sorrirem mesmo. E o interessante, Aderbal, que este livro é de 1890, mas ele vai contar fatos de 1700 e alguma coisa. E de forma hilária ele faz você rir mesmo. Inclusive, eu tenho aqui ele, original, que raridade. Mandei para Brasília para uma restauração, 1899. Veja a data aqui. 1899, intacto, original. Tem algum livro que você diz, esse eu tenho que editar? Tem. Esse eu tenho que encontrar. Qual seria? Rapaz, tem vários, mas eu estou fissurado em Rodolfo Teófilo. Este livro aqui se chama Maria Rita, de 1897. Já procurei saber, por exemplo, tenho que entrar em contato com Lira Neto, tem outro, Sânzio e Azevedo, mas eles não estão em condições, Sânzio mesmo já está de idade. E teve outro que eu entrei em contato, bibliófilo, especialista em Rodolfo Teófilo, que já faleceu. E eu queria saber se só eu, que até hoje não encontrei outro que tenha este livro em mãos. Então, imagine, eu estar com um romance colonialista, a coisa mais bela do mundo é a narrativa desse livro aqui do Rodolfo Teófilo, porque ele era naturalista. Então, a narrativa dele, quando ele fala no ambiente, é tão real, parece que você está enxergando, Aderbal, a imagem daquilo que ele está narrando. Então, você tem um livro desse, olha a foto dele aqui, Rodolfo Teófilo. Essa história é muito bonita. Quando você vê o livro pronto e acabado, como você diz aí, você vê o livro você tem tudo no papel pochê, essa coletânea mesmo aqui está belíssima, capa dura, papel pochê, 23 autores, aí, muito, muito bem feita, mas tudo isso, amiga Aderbal, necessita de um capital, de um investimento. E é aí onde eu travo, e é aí onde muitos travam. Existe agora, nesse momento, vários escritores que você conhece, têm trabalhos feitos e não pode publicar porque não tem condições. Tem condições, mas teria que deixar de se sustentar ou de fazer outra coisa, porque uma editora, quando pede logo um calção, ela não quer saber se você tem condições ou não tem. Eu acho, Adriano, que livros tinha que ser subsidiado. Não precisava de você participar de um edital para concorrer com 1000 pessoas, não. Uma obra boa, o governo tinha que, por obrigação, subsidiar isso daí. Não subsidia tantas coisas. Por que que o livro, que é cultura, que é educação, que é tudo que a gente precisa, isso não é feito? Por quê? O livro, Aderbal, a importância do imaterial, que é um livro, ela é enorme. Porque você imagina eu deixar um negócio desse morrer. Aqui tem mais de 300 páginas de um romance de um dos maiores escritores do Ceará, que se chama Rodolfo Teófilo, que criou, inclusive, a vacina contra a varíola no Brasil. Aí você está aqui com uma raridade, um livro de 1897, que eu não vi ainda nenhum bibliófilo.
Então, está aqui em minhas mãos, só que isso aqui eu já fotografei, já está salvo em nuvem. Se eu perder o livro, não corro o risco de perder o conteúdo. Depois isso vai ser digitado. Um livro que vale a pena. Nós estamos na história do Ceará. Agora vamos para o cangaço. Quantas obras tem aí que precisam ser reeditadas? Quando você procura nessas plataformas, você vai encontrar valores arbitrários. Não tem condições de um leitor comprar, porque livro é uma questão de condição, de status. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar determinadas obras, porque o cara não vai deixar de comer. Então, Aderbal, você colocar isso no seu canal, essa conversa aqui comigo, é de grande importância, não só para mostrar as obras, mas também para trazer uma reflexão para que os escritores procurem se unir com os outros, porque 4 mãos trabalham melhor do que 2. Juntando o seu dinheiro com o meu, fica mais fácil. Então, esta obra aqui ficou melhor para mim, porque eu juntei com o amigo João Paulo, e na época, esta obra que está em mãos foi R$ 9.000 para fazê-la. Aí você pensa, é dinheiro? É, para quem não tem, é muito. Ele entrou com a metade, eu entrei com a metade, Pereira comprou um livro, ajudou, Manuel ajudou, e ainda estou vendendo para tirar os custos que foi aplicado. Só sabe quem faz, e isso não é fácil, é por isso que eu disse que essa atitude de vocês é muito louvável, porque geralmente a gente só escuta críticas, né, Adriano? É difícil alguém elogiar, e é difícil alguém chegar junto, é difícil alguém estar ao lado da gente quando a gente quer fazer alguma coisa. E a gente só tem que agradecer, camarada. Não tem outra coisa que a gente possa fazer que agradecer, que é divulgar, que é incentivar, que é fazer principalmente os jovens. Você é professor, você sabe disso. A gente abrir a cabeça desse pessoal que quem lê um livro conhece o mundo. Eu não preciso sair daqui para o Japão para conhecer o Japão, eu tendo um livro para ler o Japão, para conhecer o Nordeste, para conhecer Padre Cícero e tantos outros personagens. O livro é uma janela para o mundo. Então isso aí é uma coisa, Adriano, que a gente fica até sem palavras para dizer o quanto isso é importante. E eu queria falar de importância, que você falasse desse quadro que está aí atrás de você. Esse quadro aqui, a ideia foi do José Francisco. Quando a Mauri morreu, faz 2 anos agora, poucos dias, e o José Francisco teve o prazer de conhecer a Mauri, e aí o José Francisco teve essa ideia de a Mauri, que era o sonho dele. A Mauri entrevistou todo mundo, menos o Lampião. Então, ele teve a ideia, quando a Mauri morreu, de a Mauri agora vai entrevistar Lampião. E aí ele passou para o meu amigo Márcio, aqui de Jardim, que é um grande pintor, e fez essa tela que hoje está aí. Está aqui comigo, mas eu já disse ao José Francisco que na hora que ele quiser levar, é dele, que a ideia foi dele. Brilhante ideia, viu? Parabenizo aqui a ideia dele, com certeza. E aí está aí, lá na Grota de Angicos, o Antônio Amauri, com o radinho dele, entrevistando Lampião. Meu amigo Adriano, eu queria que você desse as suas considerações aí, para a gente finalizar o nosso bate-papo. Então, eu tenho que agradecer a Deus, acima de tudo, porque se hoje estou aqui junto, conversando com você, é porque Deus, para mim, existe, então eu agradeço a Ele por esse momento, agradeço a você, inspirado através de Deus, estamos aqui com um propósito, e que esse propósito seja atingido pelo público que irá nos assistir. Quem tiver interesse de reeditar uma obra, eu estou à disposição para ajudar no que for necessário, porque é como uma corrente do bem. Quanto mais pessoas fazem, mais ela cresce e amplia. Então, o que eu deixo aqui para finalizar é uma eterna gratidão e feliz por ter esse arquivo vivo no seu canal, que depois eu farei um convite para você vir ao meu canal e aí o entrevistado vai ser você, meu amigo. Então, com certeza, Adriano. Eu que agradeço. Foi bom demais o bate-papo, inclusive foi um programa diferente, porque a gente falou de um leque bem abrangente. Você mostrou raridades aí que com certeza todo mundo vai gostar de assistir e a gente vai se encontrar com certeza e eu espero breve estar aí pela sua região. Abração grande, Adriano. Foi show de bola, camarada. Muito obrigado, Aderbal. Parabéns.
Obrigado. Show! Valeu.